Mano, a segunda temporada de Arcane já acabou e eu tô aqui. Eu não consigo entender, velho. Como é que eles conseguiram desperdiçar tanto um personagem tão incrível? Como eles conseguiram dar um final tão... Ah! Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E eu acho que eu nunca vi um personagem que teve uma história tão claramente de um personagem principal, que passou pela jornada do herói inteira, que modificou a vida de todas as pessoas à sua volta para melhor e cuja presença não só modificou a vida da sociedade em que ele vive, mas potencialmente do planeta inteiro, ser tratado como um personagem secundário. Mas é exatamente o que eles fizeram com o meu garoto Echo. Veja como massacraram meu garoto. O Echo, ele é um personagem muito interessante, tá ligado? Tipo, lá atrás na primeira temporada, ele já apareceu como sendo um cara que trabalhava pro Bezo, que era literalmente um dos pilares da sociedade de Zaun. E lá dentro, o Echo, ele já tinha uma atitude mais ativa com a vida. Sempre ouvindo sobre as negociações que estão rolando, passando algumas informações por baixo do pano pra Vai e pros amigos dela, pra que eles pudessem ir lá e subtrair recursos. Se é que você me entende. Ladrão! E basicamente era um moleque bom com potencial. Só que aí a partir do momento que o Vander e o Benzo desaparecem, o Silco começa a encher as ruas de Zaun com drogas para conseguir dominar o submundo e ganhar cada vez mais poder, o Echo, ele deixa de ser um garoto comum e ele começa a assumir um papel mais ativo. E eu quero levantar esse ponto porque assim, o Echo, ele literalmente perdeu o Benzo, que é praticamente a figura paterna dele. Tanto que na segunda temporada, ele age e fala com o Benzo, mostrando como o cara importava pra ele. E ele literalmente viu essa figura paterna morrer diante dos olhos dele. Enquanto a outra figura paterna, o Vander, também morria e todo mundo dele era virado de cabeça pra baixo. E o que ele fez quando isso aconteceu? Começou uma jornada pra transformar a vida de todos que ele pudesse e protegê-los do Silco e do poder do crime organizado. O cara literalmente fez uma jornada do Batman, onde ele perdeu os pais, ou no caso a figura paterna, e dedicou o resto da vida a proteger as pessoas da comunidade dele. Daí ele cria o grupo dos Fogolumes, que são basicamente pessoas que estão tentando criar essa comunidade, construir um porto seguro para as pessoas que querem fugir do crime e da violência, ao mesmo tempo em que faz frente direta ao Silco e as maquinações dele para tentar conseguir mais poder. E ao longo dessa primeira temporada a gente vê o Echo sempre colocando o bem-estar da comunidade acima de todo o resto. Por mais que ele tenha raiva das pessoas de Piltover, por mais que ele tenha raiva dos policiais de Piltover, ele se dispõe a ajudar a Caitlyn e a Vi quando ele percebe que isso pode acabar salvando vidas e evitar um confronto maior. Ele se dispõe a lutar contra a Jinx e dar espaço para que as duas consigam levar a prova pro conselho de Piltover, e ele se dispõe a sacrificar a vida dele para garantir que as coisas não piorem para os outros. E a parte mais engraçada disso tudo é que isso tudo quase passa batido. O cara, ele tá fazendo tudo isso e nunca é o foco da primeira temporada. É simplesmente algo que ele faz, é quem ele é. Mas aí, na segunda temporada, aí o garoto brilha. No começo da segunda temporada, o Echo se encontra com o professor Heimendinger. No começo da segunda temporada, o Echo e o professor Clayton acabam voltando juntos pro submundo, onde eles chegam lá no porto seguro que os Fogolumes construíram e começam a descobrir que mais pessoas estão chegando e buscando apoio. Depois que a Jinx matou o Silco, a guerra entre gangues começou a borbulhar e o lugar começou a ficar cada vez mais violento. Pessoas comuns não estão mais conseguindo viver em paz e elas precisam de ajuda. E o que o Echo faz? Ele sabe que é arriscado aumentar tanto assim o porto seguro deles. E mesmo assim ele deixa elas entrarem uma a uma, porque ele também sabe que eles precisam proteger as pessoas. Mas aí no meio do processo eles descobrem que a árvore que eles usam como fonte de energia e de oxigênio tá doente. E eles precisam entender o que tá acontecendo.
Isso leva ele e o Professor Clayton a irem conversar com o Jace e a descobrir que existe um vazamento dentro do núcleo da Hextech, que é como se estivesse vazando magia dela e contaminando o solo ao redor. E isso, é claro, tá atingindo os Fogolumes porque eles são as pessoas que vivem lá embaixo no subsolo. Só que aí é a reviravolta, porque enquanto eles estão investigando, uma explosão acontece no núcleo da Hextech, engole eles e eles desaparecem de uma vez por todas. Ou será que não? Na real, a explosão manda o Echo e o professor para um mundo paralelo. Um mundo onde tudo que deu errado, na real deu certo. Onde todo o horror que eles enfrentavam nunca chegou a acontecer. Não existe uma guerra de gangues. Silco nunca envenenou a comunidade. Zaun é uma cidade tão boa quanto Piltover para se viver. E mais importante de tudo, Vander e Benzo continuam vivos. E talvez a coisa mais surpreendente de todas, a Jinx, que sempre trabalhou pro Silco e lutava direto contra os Fogolumes, se tornando uma das maiores inimigas na história da vida do Echo, é na verdade a Powder, a namorada dele. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mano, tudo, literalmente tudo na vida desse garoto era melhor nesse mundo, de verdade. Ele podia ter simplesmente ficado de boaça, ninguém ia culpar ele, tá ligado? Quem ia abrir mão do paraíso e voltar pra uma guerra, simplesmente porque não conhecia as coisas no paraíso? Ninguém. Ele tinha tudo, ele tinha os pais, ele tinha uma namorada, ele podia crescer e ser um garoto normal. E mesmo assim, qual foi a primeira coisa que ele decidiu no momento em que ele entendeu que ele não estava em casa? Tem pessoas lá em casa que precisam de mim. O nosso lugar não é aqui. De todo modo, não podemos sair. Eu vou achar um jeito de voltar, com ou sem você. Isso, exatamente isso. O cara tinha tudo e ele resolveu abrir mão de tudo só pra poder voltar pra casa e proteger as pessoas que precisavam dele. Meu herói! Meu herói! Porque esse é o cara que o Echo é. O Echo é o único personagem em toda a série de Arcane que é um herói até os ossos. O cara é foda. E mano, é tão incrível você ver isso, sabe? Porque Arcane, ela foca em diferentes núcleos narrativos ao longo de toda a primeira e segunda temporada. A gente tem a Vi e a Powder, a Vi e a Caitlyn, o Jace e o Victor, o Vander e o Silco, aí a gente tem a Jinx e a Caitlyn, a gente tem a Ambessa e a Caitlyn, a gente tem diversos núcleos narrativos e nenhum, absolutamente nenhum desses personagens abria mão daquilo que mais desejava porque os outros precisavam deles. Tapa na cara da sociedade. Você pode até dizer que a Caitlyn no começo ela queria servir Piltover e fazer exatamente esse papel, mas ela acaba se deixando corromper pelo desejo de vingança ao longo da segunda temporada. Já esse meu garoto Echo, irmão, ele literalmente consegue fazer as pazes com o desejo de se vingar que ele tinha da Jinx no momento em que ele percebe que a pessoa na frente dele é a Powder e ele começa a se conectar com ela. Ele faz um desenho do mural da Vi, que nesse universo ela morreu quando ela era adolescente. Ele faz literalmente um mural dela com o rosto dela como adulta, para que essa Powder possa pegar e ver como a irmã dela seria se ela tivesse crescido. Vocês têm noção de como isso é incrível? E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, nenhuma. O meu garoto, ele é um herói até os ossos, irmão. Ele é simplesmente uma pessoa boa, tá ligado? Isso é muito foda, porque ele é colocado o tempo inteiro em situações horríveis e o tempo inteiro ele mostra como a determinação e a inteligência dele fazem ele superá-las sem se deixar corromper. Tanto que a cena de introdução dele na primeira temporada acontece no início do episódio 7 com a batida de uma música chamada The Boy Savior, que em português seria o Garoto Salvador. Até a Jinx ela pega e tira sarro dele na batalha na ponte. Ai, olha só quem é. É o Garoto Salvador. E eu não percebi isso quando eu assisti a primeira temporada. Levou a segunda temporada inteira pra eu entender que o Echo é a pessoa que produz a esperança, tá ligado? Ele é a pessoa que serve de esperança pras outras pessoas. Ele é tipo Batman lá no The Batman, quando ele liga o farolete e começa a guiar as pessoas pra fora de todo aquele local cheio de água, tá ligado? Ele é
o cara que ajuda os outros. É isso. E sabe qual é a parte mais engraçada? Sem ele, tava todo mundo fudido. Por quê? Na segunda temporada, o Jace vai para o futuro distópico. Ele descobre que a Hextech acabou causando aquilo, que todas as pessoas, tanto de Piltover quanto Zaun, e potencialmente do resto do mundo, acabaram sendo mortas, corrompidas. E ele volta para o passado para tentar impedir isso. Após várias coisas, ele começa a juntar um pequeno exército e eles tentam lutar exatamente para impedir que esse futuro aconteça. E eles falham. A Vi falha. A Caitlyn falha. O Jace não tem como desligar as coisas a tempo. Todos eles falham. E não haveria esperança se não fosse o menino Echo. Como? Abrindo mão do ódio e perdoando a Jinx. Eu acho que eu vou sentar aqui um pouco. Ver se consigo convencer uma velha amiga a não explodir a gente. Cara, o Echo ele tinha todo motivo pra odiar a Jinx, todo. Ele passou a vida inteira numa batalha com ela, onde viu ela matando as pessoas que ele gostava de novo e de novo e de novo. Até que isso começou a deixar ele amargurado e a achar que simplesmente não valia a pena mantê-la viva, não valia a pena lutar por ela. Mas no momento em que ele caiu nesse outro universo, em que ele pôde se reconectar com a Powder, com a menina que a Jinx foi antes de tudo dar errado, ele não só abriu mão desse ódio, como ele encontrou forças pra perdoar a Jinx do universo dele, pra tentar conversar com ela, pra tentar convencê-la a não tirar a própria vida, porque segundo ele próprio, não importa o que aconteceu no passado, nunca é tarde pra construir algo novo. E com isso ele convenceu ela a ajudar. E ela ajudando, o Submundo ajudou. E com o Submundo ajudando, eles conseguiram virar o jogo. Graças à aparição da Jinx, a Caitlyn sobreviveu. Graças à aparição da Jinx, a Vi sobreviveu. E aí vai ter gente que vai falar: ah, mas não adiantou de nada, porque o Victor ainda dominou eles e eles entraram tudo naquele coma. Sim, porém, se não fosse o nosso menino Echo que voou lá, que graças à ajuda da Powder do outro universo e do professor Clayton construiu uma forma de voltar alguns segundos no tempo, eles não teriam como impedir o Victor. Eu acredito piamente que o futuro que o Jace viu foi um futuro onde o Echo não voltou no tempo. Foi um futuro em que ele simplesmente tinha decidido viver a vida dele em paz. E pela falta desse jogador-chave no meio da guerra, todo mundo perdeu. Sem o nosso garoto salvador, todo mundo perdeu. E é isso que me deixa puto, tá ligado? Porque perceba a importância dele pra trama como um todo. E aí você tá me falando que quando o conflito acaba, essa pessoa que simplesmente protegia os interesses de todo mundo em Zó desde o começo, que sempre abriu mão de tudo que ele queria pelos outros, não ficou nem com lugar no conselho, tá ligado? Que ficou foi a Sevica, jura? Mano, eu até entendo você querer pegar e colocar ela lá porque ela tem as conexões no submundo e tal. E ela realmente, ela tentou assumir esse papel de ajudar as pessoas quando ela viu que a Jinx não assumia. Só que a verdade é, ela foi parte do problema desde o começo, sendo a mão direita do Silco, provocando os conflitos, envenenando a população. Ela foi parte do problema. E aí você me diz que quando tudo acaba, ela ganha um lugar no conselho pra tentar fazer os interesses de Zol trabalharem junto de Piltover. E o nosso garoto salvador, o nosso menino que abriu mão de tudo desde o começo, quer o quê? Fica lá sozinho pensando como ele abandonou a Powder do universo dele? Ah, mano, faça-me um favor, velho. Echo merecia mais que isso, tá ligado? Ele merecia muito mais do que isso. Ele não só salvou a comunidade dele das guerras de gangues, ele não só salvou o Piltover durante uma invasão de forças hostis, como ele salvou o mundo inteiro de um mago deus maligno Victor, tá ligado? E tudo isso depois de abrir mão da vida dos sonhos dele. E é exatamente por isso
pela habilidade dele de abrir mão do que ele quer pelo bem maior e pelo coração que ele demonstrou pelas pessoas ao seu redor, que eu digo, eu bato no martelo e eu falo quantas vezes eu precisar. Os roteiristas desperdiçaram um personagem que se provou de novo e de novo ser a maior de todas as lendas dessa liga. Eu considero o réu, então, culpado e condenado a pena máxima 30 anos de reclusão. Ok, agora eu tirei isso do meu sistema. É algo que eu precisava falar. Precisava muito, porque tava me irritando desde que eu terminei a segunda temporada. Mas e vocês? Vocês concordam com o que eu falei aqui? Vocês acham também que eles sacanearam o nosso garoto Echo? Se sim, comenta aí embaixo, eu gostaria de saber a sua opinião. Se não, honestamente, como você consegue dormir à noite sendo tão errado? De qualquer forma, eu agradeço demais pela atenção até aqui. Obrigado por me ouvirem reclamando que nem um maluco. Como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima.